noite. Boa noite a todos, boa noite pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Priscila. Sejam todas muito bem-vindas. Maravilha, maravilha. O pessoal está dizendo que o som está ótimo. Agora é só aguardar o Insta dar uma atualizada para a gente começar, né, pessoal? Hoje a gente trará mais um tema a respeito da reforma tributária, mais um tema que tem sido muito debatido. Eu espero que vocês gostem. Estamos trazendo um convidado mais do que especial, nosso professor José Guerra, que acaba de entrar na sala. Seja muito bem-vindo, professor. Eu já gostaria até de chamá-lo aqui para a sala, para a gente já começar a nossa conversa da noite de hoje. Tudo bom, Josiane? Boa noite. A quem for de boa noite, boa tarde. Bom, enquanto ele está conectando, eu quero agradecer a vocês pela presença. Continue conosco, o tema de hoje tem sido muito debatido nessa reforma. Vamos lá. Professor? Boa noite, tudo bom, Josiane? Tudo tranquilo? Olá, professor. Boa noite. Eu consigo lhe ouvir, só não consigo lhe Ah, ver. não consegue ver? Vamos lá. Consegue me ver agora? Isso é importante. Vou só tentar a conexão novamente com o nosso professor e vai elucidar aí nossas dúvidas, que são gigantes, né? Tanto para nós tributaristas, quanto para operadores de direito de uma forma geral. Isso é uma dúvida que reina. Boa noite, professor. Boa Seja muito noite, Josiane. Tudo bem-vindo. bom? Obrigado pelo convite. Muito obrigado Prazer. pela iniciativa também. Boa noite a todos que estão aqui, aos meus alunos e ex-alunos. Enfim, vamos conversar e debater sobre um assunto extremamente polêmico e atual, que é a reforma tributária e o sistema federativo, que foi, acho que está tudo tranquilo agora, a transmissão está boa. Agora voltou. Deu uma travada, mas eu consegui acompanhar. O pessoal Ó, também. deixa eu só fazer o seguinte, então. Vamos ver, vamos ver se melhora o áudio agora. Melhora o áudio. Sim, eu estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem. Ele só Pronto. deu uma travada assim, agora, mas estou lhe ouvindo bem, tá perfeito. Estou lhe Ó, vendo também. que bom. É o seguinte. O que é que a gente tem para hoje? O que é que a gente tem sobre reforma tributária? Primeiro, eu confesso que tributário ela entra no meu rol de estudos por questões de preparação para concurso público. Então, a gente já eu tenho que fazer essa delimitação porque você, Josiane, é a pessoa habilitada aqui entre nós dois a falar sobre com mais profundidade com relação a direito tributário. Mas a gente consegue dialogar muito bem com relação ao tema, porque é um tema que afeta a todos nós, cidadãos desse país, que é justamente a reforma tributária. Claro que ela está apagada um pouco pelas situações que vêm sendo criadas pela síndrome respiratória, o Covid-19. E as pessoas estão focadas muito mais nessa questão do que propriamente no que está acontecendo agora, no momento, nas discussões do Congresso Nacional. E dos projetos que tramitam no Congresso Nacional, seja por emenda à Constituição, seja por projetos de lei normal, leis ordinárias ou complementares, até porque leis de cunho geral que venham tratar sobre direito tributário
devem ser tratadas, até onde eu me lembro, em lei complementar, e nas demais alterações que venham a afetar a repartição, não é o tratado federativo nosso, ou seja, o que venha a modificar o sistema de recepção de recursos de maneira indireta, né, tem que também ser tratado via emenda à Constituição. Porque a gente tem que saber delimitar esse ponto. Existe a receita direta e a receita indireta. A receita direta é aquela que o Estado ele consegue se apropriar de acordo com com o seu próprio patrimônio. O Estado tem um imóvel, ele aluga e esse dinheiro entra como receita indireta, de receita direta. Mas a receita indireta é aquele que o Estado se apropria do bem, do patrimônio de outro e agrega ao seu patrimônio. Uma dessas formas é a cobrança de tributação. E eu acho que é a mais antiga forma de o Estado captar recursos para realizar os seus trabalhos. E a gente, quando fala sobre pacto federativo, a gente tem que entender o contexto da Constituição e o que é que o texto constitucional de 88 nos apresenta como pacto federativo. A primeira coisa é o seguinte: qual é o viés ideológico da Constituição de 88? Aí a gente vai entender o que é que o Estado faz com o valor que ele arrecada, seja diretamente ou indiretamente, de receita pública. A Constituição nossa de 88 ela é socialista. Ela tem um cunho socialista. Como é isso? Quando você observa como é criado o Sistema Único de Saúde, quando você observa como a educação é estruturada no país, e você lê os artigos 1º e 3º da Constituição, você vai encontrar princípios, objetivos e fundamentos que demonstram que a Constituição ela tem um cunho social. Ela é eminentemente social. Quando nós observamos também o sistema previdenciário nacional, aquele que é inclusive colocado nessa reforma previdenciária, nós observamos que ele também é contributivo e retributivo. O que é que significa isso? Que as gerações que nós estamos pagando hoje, para que os que estão hoje em regime de aposentação, eles recebam e continuem recebendo. E as gerações futuras, ou seja, nossos filhos, nossos netos, irão pagar essa previdência social para que nós estejamos também em regime de aposentação. Então é um regime retributivo e contributivo, também de cunho social, dentro de um padrão europeu de contribuição previdenciária. Quando a gente entra na seara tributária, a gente também observa nos princípios do direito tributário que nós estamos em uma Constituição também de cunho social. Então a gente vê que não é só arrecadar por arrecadar, mas é o arrecadar e o distribuir. Tanto isso é verdade, Josiane, que quando a gente observa a maneira como a distribuição da renda auferida, da receita auferida por meio de tributação para a sociedade, a classe média hoje ela não consegue visualizar os benefícios da tributação que ela paga. Então a carga tributária aparente, a carga real tributária, ela se mostra muito, de fato, alçada e não compensar aquilo que se paga. Então, quem é que visualiza mais a distribuição desses recursos? São as classes mais humildes. Porque, veja, a arrecadação ela vai gerar aqui, de acordo com a Constituição, uma distribuição de renda. Então, se o Sistema Único de Saúde ele é criado, ele vai ser criado para aquelas pessoas, para universalização, ou seja, todos podem acessar,
Mas a gente sabe que na vida real, na sociedade real, e não no texto constitucional, as pessoas pagam plano de saúde porque não se sentem seguros o suficiente para acessar o sistema de saúde, o sistema único de saúde. Mas isso não quer dizer que não possam vir a acessar, não possam vir a utilizar. Tanto é verdade que o Sistema Único de Saúde, dessa síndrome respiratória, se mostrou muito mais eficiente do que a própria estrutura privada que existe em hospitais no país. Ou seja, a distribuição de renda advinda das receitas diretas e indiretas do Estado vem para demonstrar que o Estado de verdade ele é social. Mas ele não é totalmente social. A gente observa isso no artigo 170 da Constituição e nos incisos seguintes, a seguinte questão. A liberdade, e também no artigo 5º da Constituição, e também no artigo 3º da Constituição, a liberdade de profissão, a liberdade de trabalho, a liberdade para a atuação no trabalho. Como é que a gente observa isso com muita tranquilidade? É só abrir lá no artigo 170 e você vê um rol de por exemplo. Travou? Eu acho que eu Um travei pouquinho. Foi, só a ali. tela. Mas eu estou conseguindo me ouvir. Deu uma travada. Agora, voltou. Foi. O intuito final da Deu uma ideologia da travada. Constituição. Justamente. Então, nós temos. Foi. Até o horário também, né? Fica bem carregado. Mas é Eu acho que normal. eu estou no estúdio. Eu estou no estúdio aí tem uma difusora de imagem de ferro, todo canto aqui. Talvez ajude a situação. Então, ainda tem o seguinte, como eu vinha falando. A Constituição ela não é totalmente social, ela é real. E quando é que a gente encontra o liberalismo na Constituição? Quando ela possibilita a livre iniciativa para todo mundo. Ou seja, o cidadão, não o Estado, o cidadão ou a cidadã, ele é aquilo que a lei não proíba. Então ele pode fazer. Agora existem as reservas de mercado. O que são as reservas de mercado? É quando o direito diz assim, olha, quer ser advogado, você vai ter, para você ser advogado, você vai ter que se dar nesse. Professor? Professor? Eu não consigo lhe ouvir. Oi, não estou conseguindo lhe ouvir. Nesses pontos específicos, eu seria advogado. Então, não é legislação pertinente ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e reservas de mercado para o equilíbrio de ofertas de emprego. Bom, porque para dizer que a Constituição ela não é só. Professor? Seu áudio eu não estou conseguindo lhe ouvir. Travou. Agora travou completamente.
Não consigo lhe ouvir completamente. Vamos lá, deu uma quedazinha, pessoal. Eu vou chamar aqui novamente o professor. Vamos lá. Voltei. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, né, professor? Claro, é o que eu digo, a gente Essas tem que saber coisas. fazer e tem que saber fazer direitinho. E é assim mesmo. Faz parte da É, isso internet. acontece. Faz parte. Então, Josiane, o que, é que eu ia falando aqui? É, a construção da gente ela é uma construção social em alguns pontos e liberal em outros. Quando a gente junta essas duas ideologias que aparecem dissociantes, a gente vai encontrar o estado do bem-estar social. Entre aquele que a livre iniciativa cria as oportunidades, mas o Estado também auxilia em alguns pontos. É o que a Europa tem como social-democracia. Ele não tinha como colocar liberalismo e socialismo em um mesmo ponto de entendimento ideológico, mas conseguiu criar justamente a social-democracia, que é uma ideia do pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, e o que é que isso tem a ver com o Pacto Federativo, o federalismo fiscal e tudo que a gente tem vivendo hoje? O Brasil hoje ele apresenta um número fechado de impostos, não é de tributação. Tributação nós temos muitas, mas nós temos muitos impostos, não é? E, por exemplo, os impostos que incidem sobre o serviço, eles são muito perniciosos, porque eles conseguem fazer com que, algumas vezes, eles sejam contados em cima de uma tributação que já existe em si do produto. Então, se eu pago R$ 100 de um produto, e imagine que a taxa que Vamos tentar. O senhor consegue me ouvir? Pois é. O senhor está conseguindo me ouvir? Eu não me escuto, eu estou lendo os seus lábios, mas eu não me escuto. Surpresas. Surpresas. Ainda não estou ouvindo. Estou, estou falando, o senhor consegue me ouvir bem? Não consegue ouvir. É, vamos lá. Quer que eu tente novamente? Quer que eu tente novamente? Vamos lá, gente. Surpresinha do Insta. Hoje a estabilidade está daquele jeito. Eu vou tentar novamente contato com o professor e vamos lá. Que bicho doido da peste. Deixa eu ver a minha Ah, internet. agora eu vi. Começa, depois trava.
Algumas pessoas estão ouvindo, mas ele está sem desconectar ao mesmo tempo. Deixa eu mandar convite novamente para ele. Costumo sempre dizer, se não tiver emoção, não tem graça, né? Então, tem que ter emoção. Vamos ver se agora ele consegue. A questão do horário também, né? O pessoal sempre diz que quando o fluxo está muito grande. Eu até benzi o telefone para ver se ele prestava. Porque, isso aqui, minha esposa usa a internet do celular. Tá me escutando agora? Agora eu estou escutando. Eu acho Graças que a vez aí Deus funcionou, viu? Foi uma benção que eu dei aqui, está danado. Ô, Josine, o que eu vinha Agora falando? foi. Vamos lá. Que é o seguinte, a Constituição da gente, por uma questão de parâmetro europeu, a gente tem uma Constituição social-democrata, porque a gente não tem como juntar a democracia, o liberalismo e o socialismo em um texto só, em uma ideologia só. Então, a Constituição nossa é uma Constituição social-democrata. Por conta daquela ideia de tributação por dentro, por exemplo, que é uma coisa extremamente arcaica, que não se utiliza hoje mais no mundo, porque é para você explicar ao europeu que um tributo incide sobre o valor já calculado de outro tributo, é muito estranho. Se eu tenho R$ 100 e um tributo incide sobre esses R$ 100, então, por exemplo, se for 10% de tributação, vai ser R$ 110 que eu vou pagar. Mas espera aí, não é só assim que calcula. Existe um outro tributo que vai incidir não sobre os R$ 100, mas sobre os 110, ou seja, nos R$ 100 de origem e nos R$ 10 de outra tributação. Ou seja, eu estou pagando tributo sobre tributo. E isso para um investidor de fora do país é algo pernicioso, porque ele está pagando duas vezes. Mas, aliás, quem está pagando duas vezes não é ele, mas é justamente o consumidor final. E isso ocasiona uma fuga de investimentos muito grande, porque para ser investidor no Brasil de grandes empresas, principalmente em tecnologia, eu preciso ter, primeiro, segurança jurídica. Segundo, clareza na tributação, na maneira como se tributa. E outra, a ideia que nós temos no Brasil de manutenção dessa estrutura tributária é muito cara. Porque o empresário ele não vai ter só que pagar o tributo, mas ele vai ter que arcar com os custos de uma banca de advocacia tributária. Ele vai ter que arcar com os custos de contadores, vai ter que arcar com os custos de armazenamento desses dados, seja em papel, seja em estruturação de informacional, seja com HDs, enfim. É caro manter essa estrutura. Por mais louvável que seja a ideia da Constituição, ela está arcaica, está ultrapassada. Um terceiro ponto, além desses dois, é o seguinte: os estados que trabalham, que produzem produzem o produto a ser vendido no mercado, ele fica com parte da arrecadação, com parte da tributação. Ele gera a renda, ele gera o emprego, manda o produto dele, por exemplo, sai de São Paulo e vem para Pernambuco, e a tributação, ao invés de ficar na origem do consumo final do produto, metade praticamente vai para o estado de origem. Não basta ele só gerar empregos lá, ele também tem a possibilidade, de acordo com a legislação atual, de ficar com parte da tributação. Isso acontece com o ICMS. Que é injusto, porque os estados do Nordeste não podem gerar emprego, porque as indústrias estão no Sudeste, no Sul e Sudeste, e, além disso, não fica com a arrecadação total do consumo do produto, porque ele vai ter que dividir de acordo com o CONFAS, ou seja, do Conselho da Secretaria de Fazenda Nacional,
dividir uma parte dessa arrecadação desse produto. E isso é injusto. Ou seja, o Pacto Federativo ele já está esfacelado por conta dessa situação. Além, soma-se a isso a quantidade de contribuições que o governo federal, que a União possui dentro da carga tributária já existente. Se nós fôssemos contabilizar tudo e colocar tudo em uma planilha, daria em torno, se fosse fazer sem o cálculo por dentro, daria em torno de uma carga tributária de 35% de uma renda de uma pessoa física e um pouco menos de uma pessoa jurídica, porque pessoas jurídicas elas têm alguns incentivos, ou seja, subsídios, seja do Estado, seja do município, ou seja da União, com relação a esses sistemas tributários, ou a maneira como se arrecada isso. Enfim, o que é que se busca hoje com essa reforma tributária? Professor, o senhor é a favor ou é contra essa reforma tributária? Eu não sou todo a favor e não sou todo contra. Mas uma coisa tem que ser consertada aí para que o Pacto Federativo ou o federalismo fiscal ele seja novamente equacionado. Se o Estado que produz o bem gera um emprego e desse emprego ele tem toda a carga tributária desse emprego gerado, o Estado que consome deve ficar com uma tributação final. Ou seja, se São Paulo produz e Pernambuco consome, o imposto de consumo, a tributação de consumo final deve ficar com Pernambuco e não parte com o Estado de São Paulo, porque ele já está tendo o benefício de gerar empregos lá. Acontece muito isso, é o que Donald Trump loucamente vem fazendo, mas as pessoas já ainda não, lá nos Estados Unidos, as pessoas concebem o que ele está tentando fazer. Mas a outra parte do mundo não entende porque ele está brigando com a China. Ele não está brigando com a China em si. Ele está brigando com as empresas do Vale do Silício, que são empresas de tecnologia, que remetem o seu produto para ser feito na China por um preço menor. A China recambia o produto já manufaturado para dentro dos Estados Unidos, com o preço com um valor agregado, e esse valor agregado faz com que a arrecadação tributária norte-americana caia, a arrecadação de dividendos da China aumente, a remessa de recursos dos Estados Unidos para a China aumente e não haja a criação de trabalho, de postos de trabalho nos Estados Unidos. A mesma coisa acontece aqui. Se nós importamos produtos manufaturados da China e nós mandamos produtos sem valor agregado, por exemplo, commodities, soja, laranja, arroz, feijão não, feijão a gente já está comprando de lá, minério de ferro, alumínio, e nós compramos produtos agregados pelo AliExpress, por exemplo, com valor agregado, lógico que quem está ganhando é a China. Então, qual é a pauta do momento com relação a essa reforma tributária que está aí? Reequilibrar o Pacto Federativo para que haja uma tributação mais enxuta, se demonstre aos investidores internacionais que aqui não existe mais um intercambiamento de tributação, ou seja, tributos por dentro e por fora, que nós não vamos mais exportar a tributação, que quando, mesmo nessa ideia de não exportar ICMS, algumas tributações da União, elas vão para fora, e isso torna o produto caro, e a ideia é não exportar a tributação. E outra, dar segurança para que o investidor saiba o que realmente ele está pagando como tributo, como valor decorrente agregado ao Estado. Então, se eu compro hoje um produto, a lei já determina que haja a caracterização dos impostos que estão ali incidindo. Na verdade, agora, o que é que vai acontecer se essa reforma passar? É que eu vou ter o produto final, o valor do produto final, sem a carga tributária, e agora o produto
com o percentual que vai incidir no final. O comerciante, o vendedor, aquele que vai estar entregando o produto, ele vai ser o responsável pela arrecadação. Ou seja, a capacidade ativa de arrecadar vai ficar também com aquele que fornece, que vende o produto ao consumidor final. E isso é o que acontece em países da Europa, todos os países da Europa, do México, deixa eu ver, do Panamá para cima, ou seja, Panamá, Guatemala, Costa Rica, México, Honduras, para cima, e parte da Colômbia e do Chile e do Peru já trabalham desse jeito, com o IVA. Não é nada surreal, mas é algo que você vai saber qual é o valor do produto final, seus impostos e o valor agregado a ele de tributação. Então, se for 5,5%, 7,5%, 8,5%, calma lá. Então, só vai existir esse tributo? Não. Esse é o tributo de consumo, esse é o tributo de prestação de serviço. É o tributo que incide sobre toda a escala produtiva direta do consumidor. Vai deixar de existir imposto de renda? Não, o imposto de renda não vai deixar de existir. O que se espera é que haja um escalonamento de faixas de pagamento de percentual de imposto de renda. Vai deixar de existir o ICMS? Não da maneira como existe agora, mas vai existir dentro desse percentual do IVA. E isso vai fazer com que haja grandes alterações ao longo de um período de transição, porque se não houver um período de transição, os estados quebram. Quebra quem recebe, quem vende o produto como consumidor final, e quebra o estado produtor. Porque ele já está com um planejamento orçamentário, ele já tem um plano plurianual, já prevendo um orçamento decorrente daquele consumo e da arrecadação daquele tipo de tributo. Então, eu vislumbro, Josiane, que essa reforma tributária ela terá pelo menos uns 6 anos de adaptação. Porque nós temos que vencer todo esse plano plurianual que nós temos já em vigor, ou seja, o do atual presidente, os dos governadores e dos futuros prefeitos, né? Porque essa reforma tributária provavelmente ela não vai ser aprovada até o final do ano. E se for, vai ter que respeitar o plano plurianual dos atuais prefeitos, que serão empossados em janeiro. Então nós já temos 4 anos, respeitar o plano plurianual do atual presidente e, se possível, uma transição ainda para o período presidencial de 2022 a 2026. Ou seja, vai ser quase que pouco menos de uma década para que o Estado brasileiro, e quando eu digo Estado aí, sem gerar conflitos entre União, Estado e município, ele se enquadre nessa nova sistematização de regime tributário, para se encontrar um caminho ao equilíbrio do Pacto Federativo na questão de tributos. Pode mandar a bronca agora. Eu acho que eu falei e você escutou. Eu acho que agora mais gente escutou, graças a Deus. Me perdoe pela falha. Foi. E é isso, imagina, professor. Não se preocupe. A gente que tem feito algumas lives tem percebido essas dificuldades, é super normal acontecer. Enfim, nem se preocupe. Veja, a gente tem percebido que um dos maiores debates nessa pauta da reforma tributária tem sido essa divisão. Eles vão tratar temas de maneiras divididas, né? Como, por exemplo, a questão da tributação da renda, não é pautado ainda de forma, né? Interessa para alguns que seja tratado de forma separada. Então, acredito muito grande, especialmente quando se lida num tema como justiça fiscal, quando se lida num tema como federalismo fiscal. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, para alguns, a crítica é muito grande por achar que, descentralizando o poder da União, trazendo essa, entre aspas, interdependência entre Estados Unidos, isso não traria uma segurança futura. Alguns utilizam até, por exemplo, a situação atual do Covid como estrutura de base, a União como estrutura de base para dar esse suporte
econômico aos estados e municípios. E uma vez descentralizando isso, a União poderia, futuramente, numa possível pandemia ou qualquer outra catástrofe que venha acontecer, não ter essa força, não ter essa estrutura de base que a União hoje tem. Então, assim, como o senhor vislumbra essa questão, né, de segurança jurídica, dessa centralização da União, sendo transferida para o Estado, e de repente lá na frente isso não conseguir fortalecer no momento de dificuldade? Josiane, veja só, o federalismo, o Pacto Federativo do Brasil é muito capiongo, é muito à brasileira. Porque de federativo ele só tem praticamente um nome. Talvez nós começamos a perceber o Pacto Federativo funcionando quando o STF disse que, além da União, havia a responsabilidade dos estados e dos municípios em criar subsídios estruturantes para o combate à síndrome respiratória. Ou seja, não só com a União, mas principalmente com os estados e municípios. E foi aí que os estados e municípios, por questão de saúde pública e questões sanitárias, puderam restringir o deslocamento das pessoas, seja em vias federais, seja em vias vicinais ou estaduais. Além disso, proibição de recepção de voos e partida de voos em aeroportos, que é algo federal, que é algo que diz respeito à União. Ou seja, nós não temos um pacto federativo de verdade. O que nós temos é uma centralização de repasses, de recursos arrecadados pela União, e que a União ela tem uma estrutura, e realmente é uma estrutura muito forte, muito robusta, de cooptação, de cobrança, de fiscalização. A estrutura da União ela é muito forte, ela é muito robusta. Claro, se a gente for comparar a estrutura da União, e eu não digo a estrutura física, mas dentro da proporcionalidade, a estrutura de cobrança e de manutenção e de fiscalização da União com relação ao estado do Sergipe, ao estado do Acre, ao estado do Rio de Janeiro, ao estado de São Paulo e ao estado de Pernambuco, por exemplo, nós vamos encontrar realidades diversas. O que é comparável à União com relação ao sistema de arrecadação é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um país dentro de um país. Tenha em mente que o estado de São Paulo tem um PIB, ele isolado tem um PIB de quase toda a América Latina. Então é um país dentro de um país, ele é robusto com relação à arrecadação, fiscalização e etc. Mas quando a gente observa que o Pacto Federativo ele vai ser reequacionado e vai deixar com que o Estado crie a estrutura para chegar a ser o principal artífice na arrecadação, dá um calafrio. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vê é alguns estados não têm estrutura humana, estrutura física, estrutura de tecnologia para arrecadar, para fiscalizar, para ir atrás. Aí você já entra na situação do nós estamos perdidos porque não haverá de fato a arrecadação. Haverá uma grande evasão fiscal por conta não da estrutura do não desejo de pagar, mas pela desorganização que alguns entes federativos vão ter nesse ponto inicial. Mas, Josiane, eu vou dizer uma coisa a você. Eu espero que os estados tenham essa possibilidade de mostrar que eles venham a se adaptar com mais rapidez com relação a essa estruturação de cobrança de tributos. Porque o Estado, ele, em todos os anos eleitorais, ao final de cada pleito eleitoral, existe a posse, durante os primeiros 3, 4 meses do mandato de um presidente da República, são os governadores e prefeitos indo ter audiência com o presidente da República, com o pires na mão, pedindo recursos públicos. E isso é muito pernicioso para a estruturação da federação em si. E, na verdade, todos os estados,
eles devem ser responsáveis pela sua arrecadação. Porque se ele não for responsável, ele não vai saber, o gestor público, ele não vai saber a força que é para arrecadar. Então, a estrutura estatal deve sentir na pele qual é o problema da arrecadação, para que ele encontre meios para que não haja evasão. Porque se deixar tudo na mão da União, a responsabilidade vai ser terceirizada para a União e o Estado vai ficar só recebendo. E é necessário que o próprio Estado venha arrecadar e venha perceber quais são os seus pontos falhos de arrecadação. Desde a menor cidade, onde não se paga o IPVA de moto, por exemplo, até a distribuição a cobrança de ICMS, ou o município também entender que deve cobrar o imposto sobre serviço, o ISS, porque tem muitos municípios, e a gente sabe disso, que se ele quiser ter o direito de receber emendas voluntárias, ele tem que, primeiro, dentro daquela lei de responsabilidade fiscal, instituir todas as tributações pertinentes àquele ente federativo. Então, o município tem que instituir ISS, mesmo que seja alíquota zero, mesmo que ele não cobre, ou seja, ele cobra com alíquota zero. Não é que ele não cobre, a alíquota é zero. Então, ele vai ter que entender que ele vai ter que cobrar. Então, aparentemente, inicialmente, nessa estrutura, haverá um aumento da cobrança, que vai dar a entender à população que haverá um aumento de tributo. Mas, na verdade, não. Vai ser a adaptação da própria estrutura estatal para poder observar os pontos falhos, ou seja, os buracos que existem nessa estrutura toda de cobrança. Se você me disser, se você perguntar, o senhor concorda com o que está aí? Eu disse, não. Com o que está aqui hoje eu não concordo. O senhor concorda com o que está por vir? Não, eu não concordo. Mas o que está por vir é menos pernicioso, é menos maléfico ao Estado do que a estrutura atual. Porque se perde muito mais com evasão fiscal hoje do que com a própria cobrança. Se a gente fosse observar o que se perde de cobrança de tributo, é muito alto. É muito alto. E eu não estou dizendo aqui, né, não são nas possibilidades legais de se descontar algo. É na questão de arrecadação em si. Porque existem municípios que, por sua estrutura, não era nem para ser município. O primeiro embate seria esse. Não era para que essa cidade fosse cidade, esse município fosse município. Mas Mas ele tem uma estrutura de Câmara de Vereadores, ele tem uma estrutura de Poder Executivo, ele tem uma estrutura de energia, que cobra energia, porque a energia é cobrada ao cidadão via conta de energia. Ou seja, é uma estrutura gigantesca, quando a arrecadação, na verdade, advém só dos fundos. Fundo de participação do município, fundo de participação do Estado. Ou seja, é só um repasse. O município só existe para fomentar o desperdício. Então, se o poder público não tomar a iniciativa de observar esses espaços obscuros de não cobrança, nós vamos viver sempre nessa coisa perniciosa de ajuda no Bolsa Família, ajuda não sei o que, ajuda no ProUni, mas a arrecadação ano a ano vai caindo, para se continuar a ter essa distribuição de renda que nós temos que ter, porque a Constituição assim determina e é fundamental para a estruturação educacional, para a estruturação social desse país, são os sistemas de cota e de distribuição de rendas indiretas. Eu te digo uma coisa, se nós formos sempre ter que trabalhar em cima de aumento de tributação, nós vamos penar muito, porque a classe média que paga a tributação, imposto de renda e etc., é quem vai sofrer mais nisso. E, na verdade, nós estamos vivenciando hoje uma perda de capacidade tributária muito grande, porque alguns municípios realmente não cobram a tributação que deveria. E se cobrasse, claro, não teria como fomentar
a pequena venda, o pequeno comércio, a pequena pousada, a pequena pensão. Eu não estou discutindo isso. Mas é necessário investir na cidade, investir no município, é necessário que se cobre. Por quê? Há gastos com pavimentação, há gastos com saneamento básico, há gastos com saúde local, há gastos com manutenção de estrutura de segurança, de eletrificação urbana, que não é de responsabilidade da CELP, mas é de responsabilidade da prefeitura. Uma lâmpada que estoura, não é a CELP que troca, é a prefeitura que troca. Então, tudo isso cai nas costas da prefeitura. Aí a prefeitura não tem dinheiro, vai buscar nos fundos. Os fundos não têm dinheiro. Então, vira uma dívida brasileira, a dívida interna, ela é muito alta, porque não se respeita a capacidade dos setores da sociedade de pagar tributo. Então, é por isso que, se o Estado começar a pagar, a recolher de uma maneira correta, a carga tributária ela começa a ficar estanque. Ela vai chegar um momento que todos estão pagando, então não há mais necessidade de aumentar a tributação. E não aumentando a tributação, esse não aumentar a tributação passa um pouco mais de tempo parado, estanque, estacionado. Então, tendo uma melhor capilaridade de arrecadação, o Estado pode passar até 15 anos sem aumentar a alíquota de tributação. Que é o que acontece. Olha, você for nos Estados Unidos hoje, em Miami, e você for comprar um telefone, que hoje é assim, vai comprar um telefone, se você foi em 2009, em 2008, o valor percentual de cobrança do IVA era 5,8. Se você for hoje, em Miami, comprar o mesmo telefone, vai ser o mesmo valor de 2008, com um percentual, inclusive, menor. 5,4. Por quê? Porque a capilaridade do Estado em cobrar, em arrecadar, é maior. Então, isso faz com que haja um achatamento do percentual que o Estado vai se colocar para que o cidadão, a pessoa final, o empresário, venha pagar no final. Eu espero, sabe, Lorena, que venha para o bem. Porque eu não sou desses que torcem contra. Eu não consigo torcer contra. Eu espero que dê certo. Porque se não der certo, faz outra lei e muda. Se não der certo, e se a gente torcer contra, é contra a gente. Tá? Então, é isso. Que todos são afetados, né? Estamos todos no mesmo lar. Bom, não há escapatória. Nós não podemos fechar o ano de 2020 sem essa reforma tributária. O Estado está com 100% da arrecadação do PIB, é 100%. São 2,5 trilhões de reais, todos em dívida. O coronavírus veio para quebrar muitos estados, muitos países. O Brasil se encontra nesse rol de países que estão já nas vias de pedir falência. Infelizmente. Inclusive, professor, essa discussão do déficit do Estado tem sido um dos pontos favoráveis a quem defende realmente essa descentralização da União. Porque há quem diga que é tão suportável que, se realmente não tomar uma outra medida de distribuição, ela não vai suportar. E a União também, por sua vez, diz que também não tem condições de suportar, e aí fica essa guerra, né? José poderia ser Bolsonaro, poderia ser Haddad, poderia ser Ciro Gomes, poderia ser Lula, poderia ser o Papa, poderia ser Donald Trump, poderia ser Obama, poderia ser qualquer um. Qualquer um. A situação é a mesma. A situação é a mesma. É uníssono. Não adianta a oposição ou a situação querer pintar um quadro. 2020 é decisivo para prevalecer dele, né? 2020 é decisivo para dizer se vai. Tem uma frase interessante no interior que a gente diz, é o jogo do Bozó. Vamos ver quem é quem no jogo do Bozó. Quem é quem no jogo dos dados. Vamos soltar os dados aqui, vamos ver quem é quem aqui. Porque realmente está difícil. Está difícil. Está difícil. Não.
nós já chegamos na casa dos 23 milhões de desempregados, entre aqueles que desistiram de procurar emprego e aqueles que procuram emprego, porque o IBGE faz essa divisão. Aqueles que estão procurando emprego estão na casa dos 16. Mas se nós contarmos aqueles que desistiram também de procurar emprego, nós entramos na casa dos 23. Ou seja, nós estamos com quase 10% da população. E que muitas vezes entra na informalidade, né? Aí já vemos aí um outro problema de tributação, outro problema trabalhista, outro problema social. Nós temos um problema previdenciário, nós temos um problema de saúde pública, nós temos um problema de sanitário, nós temos um problema de tributação. Informalidade não é saída. Porque a informalidade vai ser aquela pessoa que entra, vai ser, infelizmente, eu não estou criticando, vai vender o seu produto numa banquinha de feira lá no Pátio São José, que é proibido, tem que ter a autorização da prefeitura, mas ele coloca lá e faz alguma coisa que não seja muito religioso e coloca ali no Pátio de Santa Cruz ou no Pátio São José. Aí, limpeza, aumenta a limpeza pública, então entra a questão de sanitária, entra a questão de saúde, porque a pessoa vai trabalhar, não tem nenhuma proteção, se machuca, enfrenta algum problema, vai para o sistema de saúde, não tem a previdência paga, vai entrar em algum benefício, não tem benefício. Ou seja, sufoca. E as pessoas não percebem isso. Mas é uma conversa, é um diálogo que se a gente fosse fazer, Josiane, a gente ia demorar aqui muito tempo mesmo, muito tempo. Mas foi interessantíssimo. Eu peço desculpa a você Imagine, professor. pelos problemas no início. Imagine de forma alguma. Porque eu estou chegando na minha hora, que eu comecei 7 horas, eu estou aqui 7 horas, já estou no estouro da minha hora. Meu amor, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, professor. Certo? Agradeço a disponibilidade. Sei que a minha internet tem uma que preste e a outra não. Eu agradeço a disponibilidade. É isso. Sua aula, porque lhe ouvir é sempre uma aula. Então, assim, sua clareza, isso elucida muito os nossos debates, independente de constitucional, tributário, nós estamos unidos, né, em toda essa situação, querendo que o Brasil melhore. Então, agora é o momento. Antes da reforma, é o momento da gente debater exaustivamente temas como esse. Exatamente. Então, eu te agradeço imensamente, viu, você ter aceitado o meu convite. Claro. Foi um prazer imenso tê-lo aqui no nosso perfil. E conte conosco sempre, viu? Obrigado, Josiane. Guerra dos estudos, não é isso? Da aula agora na pós. Hoje o dia não para. Muito bem, professor. Boa aula, viu? Um abração. E Dona Alba Rosa, que é contadora, já foi presidente do Conselho Estadual de Contabilidade, é da Confederação Nacional dos Contabilistas, que está aqui nos apoiando. Doutora Alba, sim. Muito obrigado. Obrigado a todos. Felicidades. Muito obrigada. Um abraço. Igualmente, professor. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos ao final. Estamos aqui a 3 minutinhos do fim da nossa live. Foi maravilhoso estar com vocês. O tema realmente é muito gigante. É um tema extenso, né? Não exaure aqui o nosso debate, mas espero contar com vocês nas próximas lives a respeito da reforma tributária e vamos discutir bastante, tá? Antes dessa reforma passar, muita coisa tem que ser elucidada, tem que ser exaurida e estamos aqui justamente para isso, para estudar junto, para debater junto com vocês. Então, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.